Saudamos a todos os irmãos e amigos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E você é bem-vindo e bem-vinda nesse momento para ouvir juntamente conosco a palavra de Deus. Nosso tema hoje à noite é o seguinte: semeando com lágrimas na obra missionária e colhendo com alegria. Nosso texto está em Atos, capítulo 13, de 1 a 3. Diz assim as Escrituras: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. A nossa ideia central nesse momento é que a igreja cumprirá sua tarefa quando a atividade missionária fizer parte de sua vida em todos os lugares e em toda e qualquer situação. Em primeiro lugar, nós vamos ver missões em Antioquia, da Síria. Atos 13, de 1 a 3. Essa igreja de Antioquia, ela surge quase no momento que acontece o grande avivamento do Pentecoste, em Jerusalém. Naquele mesmo ano, no retorno às suas cidades, as pessoas começaram a anunciar o Evangelho, e chega a notícia a Pedro, Tiago e João e aos demais apóstolos que havia um trabalho em Antioquia da Síria. Então a igreja em Jerusalém se reúne, avalia a situação e manda para lá o seu pastor, servo de Deus, Barnabé. Barnabé chegando lá, nós podemos ver isso em Atos 11, no capítulo 11, ele vê a mão de Deus e a graça de Deus sobre os crentes em Antioquia da Síria. E ele vê a obra muito grande, pessoas anunciando o Evangelho umas para outras, pessoas anunciando tanto aos judeus quanto aos gregos. E ele faz um relatório à igreja de Jerusalém. E lá, nessa visita, Barnabé entende que é um lugar próprio para que Saulo esteja lá para ajudá-lo. Então, Barnabé vai à procura de Saulo e eles ficam pregando e evangelizando e doutrinando a igreja por cerca de 1 ano. E nesse período, a Bíblia mostra aqui que essa igreja ela tem pessoas capacitadas, pessoas chamadas por Deus. Então, a resposta ao chamado de Deus, à obra missionária, deve ser imediato. O texto diz que eles estavam orando e nessa igreja haviam profetas, haviam mestres, e entre esses é denominado aí as pessoas que tinham esse dom dado por Deus para anunciar a palavra do próprio Deus. E em revelação do Espírito Santo à igreja, aos apóstolos, especialmente a Saulo e a Barnabé, ou Barnabé e Saulo, em seguida a igreja continua nesse espírito de oração, e através da imposição das mãos, que a meu ver é uma simbologia que nos remete a igreja apoiar quem ela envia, a igreja sustentar, a igreja está orando pela obra missionária, tanto local quanto mundial, e está também cuidando daqueles que são enviados por ela. Então, eles enviam para fazer essa grande obra. Então, a igreja era usada por Deus e ela vivia em amor, é o que a gente vê de 1 até 3.
Não havia racismo no início da obra missionária. Simeão e Lúcio, eles eram negros. E, inclusive, um era uma espécie de escravo que fora criado pelo rei Herodes. E você vê que aí, quando o Evangelho chega no Pentecostes, através da pregação de Pedro, e muitos desses lugares, como Cirene e essa região aí da Capadócia e da Ásia, se convertem de Antioquia da Síria, de Antioquia da Psídia, eles voltam para os seus lares, mas voltam anunciando as maravilhas de Deus. E o resultado foi exatamente que essa igreja Antioquia da Síria foi uma das igrejas a crescer sem, digamos assim, a supervisão dos apóstolos no início. Segundo historiadores desse texto, cerca de 2 a 3 anos, essa igreja passou sem uma liderança, vamos dizer assim, apostólica. E Paulo fica esquecido quase entre 8 e 10 anos. E essa igreja, quando Barnabé vai visitá-la, ela já tem seus 5 anos de idade. Ela é uma boa comunidade. E quando Barnabé chega e fica lá um tempo e visita os irmãos, ele faz uma avaliação e vê a graça de Deus sobre a igreja e convida Saulo. E é a partir da igreja de Antioquia da Síria que a obra missionária vai chegar no mundo inteiro, através dos apóstolos. Volto a dizer, ela já estava chegando no mundo inteiro através dos obreiros itinerantes, porque prestemos bem atenção. Cornélio vai ser um homem piedoso. Em vários lugares nós vamos encontrar missionários chegando em cidades e vão mencionar pessoas piedosas. Por exemplo, Lídia, ela é mencionada em Atos 16 como uma mulher piedosa e temente a Deus. Mas na hora que houve o Evangelho sendo pregado através de Paulo, o Espírito Santo abre o seu coração. Então, a igreja ela é missionária onde ela está plantada. E essa igreja era usada por Deus e vivia em amor. Havia também profunda comunhão com Deus. Se você olhar o verso 2, a igreja vivia em oração, a igreja vivia em jejum. A ideia de jejum aqui não é tão somente deixar de ingerir alimento, mas é se preservar, se consagrar, colocar a vida à disposição de Deus para ser usada por Deus. O chamado para a obra missionária é feito pelo Espírito Santo no verso 2. É o Espírito Santo que diz: separai-me a Saulo e a Barnabé. É interessante que o Espírito Santo, o texto nos dá a entender o seguinte, que ele fala 2 vezes. Uma vez o Espírito Santo fala a Barnabé e a Saulo, e pela segunda vez ele vai falar com a igreja reunida. Então, a obra missionária, o chamado missionário, via de regra, ele é comprovado por algum bom testemunho de quem é chamado, ou então pelo testemunho da comunidade. Por exemplo, mais tarde nós vamos ver em Listra, na cidade de Timóteo, nós vamos ver que quando Paulo vê o perfil de Timóteo e acha que ele serve para ir na companhia deles, principalmente de Lucas e Silas, porque já tem acontecido a separação entre Saulo e Barnabé por causa de João Marcos, parece-me que Paulo queria um jovem junto com eles. E o perfil de Timóteo, ele não é somente comprovado por Saulo e por Silas e por Lucas, ele é comprovado também pelos habitantes de 2 cidades, que vão dar bom testemunho de Timóteo. Então, aqui nós vemos nesse chamado a comprovação do Espírito Santo aos missionários, no caso Barnabé e Saulo, e vamos ver a comprovação do chamado de acordo com o verso 2 e o verso 3,
à igreja, né? Então é meio perigoso alguém dizer que é vocacionado, que tem uma obra para fazer na igreja, e a igreja há vários tempos, meses, anos, não vê a mão de Deus sobre a vida dessa pessoa. Então é meio perigoso. Normalmente é a igreja que vai separar, que vai dizer, são os anciãos, os presbíteros, os diáconos, que normalmente vão homologar quando alguém se levanta na igreja e diz que é chamado para uma obra. A segunda coisa que vamos ver nessa ideia aqui de que a igreja cumprirá sua tarefa missionária e quando a obra missionária faz parte da sua vida em todo lugar, em toda e qualquer situação, nós vamos ver também a obra missionária em Chipre, em resposta à pronta obediência dos apóstolos. Então, eles se sentem separados para não ficar tão somente em Antioquia, mas sair para outros lugares. E a igreja também se sente confortável em enviar. Eu quero aqui abrir um parêntese ou uma nota de rodapé para dizer que a igreja de Antioquia da Síria está enviando o seu melhor pastor, Barnabé, e o seu melhor pregador, apóstolo Paulo. A igreja deve enviar o que há de melhor, tanto para o seminário, para o preparo da obra, quanto aqueles que já estão preparados, que serão enviados, ou para começar uma congregação, ou para ir para missões transculturais ou internacionais. Não importa, o importante é que a igreja deve enviar o que há de melhor. Alguém está dando trabalho na igreja, alguém está perturbando a liderança da igreja, vamos mandar para o seminário. Essa não é a boa regra de escolha de se enviar alguém, mas são aqueles que são usados por Deus e na nossa avaliação são os melhores. A segunda parte que vamos falar hoje é missões em Chipre, capítulo 13, de 4 a 13. As diversas reações humanas e malignas não impedem o avanço da obra de Deus. Por mais que o nosso plano, o nosso projeto, a nossa viagem missionária seja cheia de reverses, de dificuldades, isso não significa que Deus não está conosco e que a obra não será feita, porque não são as circunstâncias, nem a obra maligna e nem a obra humana que vai impedir o avanço da obra missionária e a obra de Deus de ser feita. Em primeiro lugar, em Chipre, a pregação nas sinagogas, verso 4 e 5, a oportunidade dada primeiro aos judeus, né? Paulo fala disso na carta aos Romanos, que aos judeus foi dado em primeiro lugar a revelação e depois veio para os gentios, e a promessa foi feita aos judeus, né? Paulo diz isso também na carta aos Efésios, se não me falha a memória, ali no capítulo 1, já quase no final do capítulo, quando Paulo vai falar a respeito do selo do Espírito Santo, Paulo diz dessa viva esperança que é Jesus Cristo e da redenção em Jesus Cristo, que os judeus esperavam de antemão, ou seja, eles tinham conhecimento pelos profetas do Antigo Testamento dessa esperança, então eles esperavam Cristo. E Paulo fala no mesmo texto, tanto eles quanto vós, que seriam os gentios, também agora esperam, têm essa esperança. No capítulo 4 de Efésios, Paulo vai dizer que nós somos filhos de um só Pai, nós temos um só Deus e participamos de um só batismo e de um só corpo, quer sejamos judeus ou gentios, pela fé. Então a oportunidade foi dada aos judeus. Chegando em Pafos, uma cidade importante do Império Romano, o falso profeta Elimas, que era uma espécie de assessor do procônsul Sérgio Paulo,
e é bom que se diga que essa cidade de Pafos, ela era uma cidade famosa por suas lindas edificações e a sua arquitetura. E também ela tinha um grande templo dedicado a deusa Afrodite, no caso do panteão grego, e a deusa Vênus, no panteão romano. Então a cidade era o centro administrativo religioso da ilha. Bem como essa cidade era a residência do procônsul romano, né, uma espécie de senador que respondia por aquela província romana. Esse camarada, o Sérgio Paulo, ele era um homem inteligente, ele era um homem voltado à literatura, e parece-me que ele gostava de ouvir boas pregações, e Saulo era um grande pregador. Entre os apóstolos, irmãos, quando nós olhamos as cartas do apóstolo Paulo e quando nós vimos as suas pregações em Atenas, em Corinto, em vários lugares, nós devemos admitir que o camarada era realmente um grande pregador, um conhecedor das Escrituras, um homem usado por Deus, mas também que tinha uma boa homilética, uma boa maneira de se comunicar. E ele conhecia também muito da filosofia grega e muito da lei judaica, até porque ele era um doutor da lei. E o Elimas, né, no caso aí, o falso profeta, que é chamado de Bar Jesus, né, de filho de Jesus, ele fica cheio de inveja e ciúmes e começa a atrapalhar a mensagem de Paulo. Começa a atrapalhar a obra do Evangelho. Como ele era chamado de filho de Jesus, ou filho de Deus, Paulo, fitando os olhos nele, e diz: ó filho do diabo, até quando perverterás os santos caminhos do Senhor, pois ficarás cego. Que ele fica cego imediatamente, faz aceno para que alguém o guie, e naquele lugar a Bíblia diz que há muito temor, e a obra é feita, e muitos creem no Evangelho através dessa maravilha operada pelo apóstolo Paulo. A última coisa que nós vamos ver aqui também é que as reações humanas, elas não impedem o crescimento do Evangelho. A desistência de João Marcos, no verso 13, talvez por sua falta de maturidade cristã, ou medo de adoecer, que aquela região era contaminada por doenças, tipo malária e outras enfermidades, e também a confusão, onde Paulo chegava para pregar o Evangelho, tinha muita confusão de judeus, de gentios, e uns querendo matá-lo, outros querendo prendê-lo, e também onde Paulo chegava, Deus preparava pessoas para recebê-lo. Nós podemos ver aí nessa região, da Panfilha, podemos ver Jason, que praticamente arrisca a sua vida por Saulo. Nós podemos ver em Corinto, Tício e Crispo, que acolhem Paulo. Então nós podemos ver que a obra humana, mesmo na sua desistência e na sua fragilidade, ela não impede a obra missionária, porque perder aqui João Marcos era perder a força da juventude, era perder um jovem cheio de sonhos e de vontades de fazer a obra de Deus, mas era um homem que talvez tivesse medo. Então nós podemos conjecturar aqui que Barnabé admite que o melhor líder para aquela caravana é Saulo, então ele passa a liderança para Saulo. E nós podemos ver que talvez João Marcos pense: bem, quando meu primo Barnabé era o líder, aí eu me sentia apoiado, agora é um outro líder, eu não vou mais nessa viagem. Talvez João Marcos, por ser novo, tenha sentido saudade da sua família, e aí volta. E quem sabe, João Marcos, por ser um judeu de puro sangue,
o evangelho da graça, o evangelho da cruz, da redenção em Cristo, sem a fé pelas obras, tenha sido como um choque, como um embate muito grande na sua vida. Então isso traz uma sequência de dramas para esse jovem. Então ele volta. E por causa dessa desistência dele, vocês já sabem que Paulo e Barnabé não vão se entender, porque numa próxima viagem, que será a segunda viagem missionária, Barnabé quer levá-lo e o apóstolo Paulo diz: conosco ele não vai. Como é que pode ir conosco alguém que nos abandonou desde a Panfilha, quando Deus estava fazendo maravilhas e quando Deus também estava provando a fé de cada um de nós? Então, comigo ele não vai. Mas podemos ver que cerca de 10 a 12 anos mais tarde, Paulo, preso em Roma, na sua segunda carta a Timóteo, ele pede a Timóteo que lhe mande João Marcos, porque ele é útil para o serviço que Saulo tem para que ele faça. Então, nunca é tarde para a gente se reconciliar, para nós admitirmos, para nós melhorarmos e para nós sermos flexíveis de ouvir a voz de Deus. Nosso tema hoje à noite: semeando com lágrimas na obra missionária, colhendo com júbilo. A nossa ideia, o nosso desafio: a igreja cumprirá sua tarefa missionária quando a atividade missionária fizer parte de sua vida em todos os lugares e em toda e qualquer situação. Vimos missões em Antioquia da Síria, o chamado dos apóstolos para missões, Saulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo, e mais tarde Lucas e Silas e João Marcos. Vimos que a igreja era equipada com mestres e profetas e aqueles que pregavam também aos gentios. 2. Vimos missões em Chipre. As diversas reações, tanto malignas quanto humanas, não impediram o avanço do Evangelho. Primeiro, porque o Evangelho foi pregado nas sinagogas. Segundo, porque os falsos profetas foram vencidos. E terceiro, porque pessoas tanto importantes quanto não importantes para a sociedade aceitaram a Jesus Cristo. Então, irmãos, a igreja não deve desistir de fazer missões. A igreja precisa e deve ser uma igreja missionária. Ainda que na semeadura haja choro, pranto, dificuldades, tribulações, mas na colheita haverá muita e muita alegria. Paulo ficou triste ao ver pessoas resistindo à palavra de Deus. Ficou triste ao ser abandonado por João Marcos, mas ficou alegre quando viu a boa mão de Deus agindo nos corações, abrindo portas e salvando almas. Essa é a nossa vida missionária, o nosso grande desafio de fazer a obra de Deus. Disponha-se para fazê-la e Deus certamente lhe guiará e suprirá as suas necessidades. E você será um missionário, ou dentro de casa, ou fora dela, ou na sua cidade, ou noutra cidade, um missionário para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.